momento em que Deus quer se expressar para nós. Eu acho que nós precisamos dar o melhor de nós para Deus, né? Toda a atenção. E por isso eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez. E abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, versos 22 a 30. E nós vamos refletir nesse texto. João 3, versos 22 a 30. Acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos dedicar esses minutos ao Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que saiamos daqui, ó Deus, encorajados, instruídos pela Tua palavra. Sabemos que esse é o Teu desejo, de falar conosco. Mas talvez o nosso coração não esteja devidamente preparado para isto. Por isso, ó Deus, nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, para que Ele nos quebrante, à medida que nós vamos ouvindo a explicação da Tua palavra. É a oração que fazemos, em nome e por amor a Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Deixa eu só te localizar no texto que nós lemos aqui. Sabe que quando você lê os evangelhos sinóticos, geralmente as ações miraculosas de Jesus, elas se dão início depois que João Batista foi encarcerado. No caso aqui, desse texto, quem escreve o evangelho de João está querendo nos dizer que isto que aconteceu é antes do João ter sido encarcerado, o João Batista. E o que ocorre aqui é que acontece uma demanda. Os discípulos de João Batista estão em conflito, numa discussão com um judeu. E essa discussão se dá em torno daqueles chamados ritos de purificação que fazia parte da religião judaica, da fé judaica. E eles estão discutindo, o texto não explica muito bem o que, mas parece que essa discussão gerou uma espécie de link com aquilo que Jesus também estava fazendo. Porque o texto nos informa que ali perto Jesus estava batizando, embora a gente tenha que lembrar que se você ler o capítulo 4 de João, versículo 2, vai dizer que Jesus não batizava. Esse ato de realizar batismo era dos discípulos. Mas de uma forma geral, aqui é dito assim que ele está batizando, com o grupo dele ali, está batizando perto. E aí então, alguns discípulos de João vêm até ele e dizem para ele, olha, está tendo um problema, né? Eu não sei qual é a ligação dessa questão dos ritos de purificação com o batismo de Jesus. Talvez ele estivesse dizendo assim, o Senhor mesmo falou que o batismo dele é diferente do seu. E a gente estava conversando com um judeu ali, e a gente está incomodado, porque na visão exagerada deles, todos lhes saem ao encontro. Lógico que não é todos, né? Mas muita gente, talvez
o movimento de Jesus está crescendo mais do que o movimento de João Batista. Eles são preocupados com isso, que é comum, não é? É comum isso para nós, né? Se nós estivéssemos aqui nos comparando com uma outra igreja, e a gente começa a ver que a nossa igreja começa a diminuir, e a outra igreja começa a crescer, você começa a ficar preocupado com isso, né? Poxa, está acontecendo alguma coisa, né? E eles foram conversar com o líder deles, com João Batista, e demonstrar essa preocupação. Aí, a partir do versículo 27, nós temos a resposta de João Batista. Como é que ele responde a isto? Porque é uma espécie de crítica velada ao movimento dele, né? Dizendo assim, olha, do lado de lá do Jordão está acontecendo coisas melhores do que do lado de cá, né? O outro movimento tem mais gente seguindo do que o nosso movimento aqui. E como é então que João Batista responde a isso? E é a partir dessa resposta de João Batista que eu quero te levar a pensar nesse tema do mês que está aparecendo aqui, né? Uma igreja com uma identidade. E a identidade que nós queremos imprimir nesta igreja local aqui é a identidade de discípulos de Jesus. É assim que nós queremos ser conhecidos. E eu quero então, a partir dessa resposta de João Batista, te levar a pensar nisso. Nós precisamos compreender quem somos. Ou nós precisamos definir quem queremos ser. Se nós somos discípulos, precisamos compreender isso. Se não somos, precisamos nos definir como discípulos de Jesus. E entender o que significa isso. Todos nós deveríamos nos ver e também deveríamos ser identificados como discípulos de Jesus. O ideal seria esse, não é? Que alguém que nos visse lá fora, no trabalho, na escola, por onde a gente andar, olhasse para nós e dissesse assim, puxa, essa pessoa é um discípulo de Jesus. Não que ela dissesse, essa pessoa é crente, né? Essa pessoa é evangélica, ou essa pessoa é protestante, ou essa pessoa é batista. Mais que isso. Que as pessoas pudessem olhar para nós e pensar, essa pessoa é discípulo de Jesus, ela segue a Jesus, e deveria nos admirar por conta disso, né? Na resposta de João Batista aos seus discípulos, nós conseguimos observar o que é ser discípulo de Jesus, afinal de contas. Eu quero compartilhar isso com você nesta noite aqui, pensando em algumas características, na verdade 3, que eu acho que deveriam ser digitais. Percebe que tem uma digital ali? Deveria ser as digitais do discípulo. Nós deveríamos ter estas impressões digitais. Por onde a gente passasse, com quem a gente conversasse, com quem a gente se relacionasse, nós deveríamos deixar estas impressões digitais. Essas características de um discípulo verdadeiro de Jesus. Vamos a elas então. Primeira característica é a dependência. Discípulos de Jesus são dependentes de Deus. A nossa vida precisa ser vivenciada nessa dependência da soberania de Deus, vendo Deus como um Deus soberano. O versículo 27 é uma máxima. Sabe o que é uma máxima? Quando alguém vai e diz uma frase que é uma máxima. Uma coisa assim que impressiona, não é? É uma frase muito bem colocada, que alguém diz e fala, puxa, que frase, não é aquela frase que você guarda facilmente na cabeça. Aliás, o texto vai começar com uma máxima e terminar com uma máxima, são duas máximas num texto só. Mas o versículo 27 diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Essa é uma máxima, não é? Homem algum pode receber coisa alguma se isso não vier de Deus, se não vier do céu. Essas palavras chamam a atenção para a fé que nós temos. Que tipo de fé que você tem, afinal de contas? Você entende essa máxima? Coloque você nessa máxima. Pense assim, eu não posso receber coisa alguma se do céu não me for dado. Amém? Tenta colocar você, se inclui nisso. Você não pode receber coisa alguma
se do céu não lhe for dado. Isso é uma máxima que João está colocando aqui. Lembrando que ele está respondendo a uma pergunta, né? Estão falando para ele, olha, do lado de lá tem muito mais gente seguindo a Jesus, não é? O que você testemunhou, aquele a quem você testemunhou. Ele está respondendo a isso. D.A. Carson, ele diz que a soberania de Deus está oculta por trás de todo ser humano. Pois um ser humano nada tem que não tenha recebido. Por mais que o ser humano não reconheça, D.A. Carson está dizendo que a soberania de Deus, esse Deus soberano, a soberania dele está escondida por trás de qualquer ser humano. Porque o ser humano nada tem que não tenha recebido. Tudo o que você tem vem de Deus. Tudo é tudo, né? Tudo. Isso combina com o que Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Quando Paulo diz assim, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Paulo entendia dessa mesma forma. Cristão verdadeiro, discípulo de Jesus, quem se identifica com ele, entende isso. Tudo que eu tenho, eu recebi de Deus. Pensa no seu tudo. Qual é o seu tudo? Casa que você tem? Família que você tem? Os filhos que Deus te deu? Não é? Os bens, os talentos, os dons, temperamento, personalidade. Tudo o que você tem vem de Deus. Não há nada que você tenha que você não tenha recebido de Deus. Pensa nas coisas negativas também, né? Os problemas, as provações que você tem, as privações, as perdas que você já sofreu, os momentos difíceis que você chorou, as noites que você passou sem dormir por causa de um problema. Tudo isso vem de Deus. Há uma soberania de Deus por trás de todo ser humano, mostrando que o homem de fato precisa de Deus. Ele depende de Deus. Tiago, quando escreve a sua carta, capítulo 1, versículos 17 e 18, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós sofreríamos bem menos se nós aplicássemos essa máxima que João Batista permitiu que deixasse registrado, né? Ele falou de uma forma talvez tão contundente, que quem ouviu guardou, repassou na tradição, e o João que escreve o Evangelho vai lá e registra para nós, não é? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Acho que nós seríamos mais pacientes, não é? Porque nós entenderíamos que Deus tem as suas coisas para nos dar. E não há nada que eu receba que não venha de Deus. Então ficaria muito mais paciente, aguardando as coisas, reconhecendo que das mãos de Deus vêm as coisas para mim. Não há outras mãos me dando essas coisas. Somente as mãos de Deus. Talvez nós seríamos muito mais agradecidos. Talvez fôssemos mais simples, não é? Porque entenderíamos que é uma fonte só. Não ficaria tão desesperado, tão complexo com as coisas, porque eu sei da fonte, de onde vêm as minhas coisas. É do céu, é de Deus que vem. Talvez fôssemos mais dependentes de Deus, menos competitivos. Para que competir? Eu não tenho por que competir, porque o que eu tenho é Deus que me dá, o que o outro tem é Deus que está dando também. Não há razão para competição, nem para amargura, nem para inveja.
talvez fôssemos melhores contribuintes, não é? A gente iria agradecer muito mais a Deus, ter um coração grato a Deus, que eu iria reconhecer que o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu sustento, isto vem de Deus. É Deus que me dá essas coisas. Nós precisamos imprimir na nossa vida essa marca, a marca da dependência. Discípulos de Jesus são dependentes. Discípulos de Jesus têm essa identidade bem definida, bem reconhecida, porque também entendem a identidade do nosso Deus. Ele é o Deus soberano, é dele que vem tudo aquilo que nós recebemos. Uma segunda marca de discípulos de Jesus é a humildade. Discípulos de Jesus são humildes diante de Deus. Isto é, sabem o seu lugar. João está mostrando que ele sabia o seu lugar. Nossa vida precisa ser marcada por essa atitude de humildade, à semelhança do João Batista. Veja a declaração de João Batista no versículo 28. Ele diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Essas palavras chamam a atenção para a postura que nós temos que ter frente a algumas circunstâncias que a vida nos impõe. Não sei o quanto você percebe isso, né? Quando você lê o Novo Testamento, mas havia uma expectativa messiânica sobre João Batista. Muitos pensavam que João Batista era o Cristo, porque João Batista pregava de uma maneira que impressionava as pessoas. João Batista, lembra, é ele que quebra o silêncio que vem desde o Antigo Testamento. 400 anos, Deus não falava, não havia profetas. Havia uma secura espiritual no povo. E João Batista é o que quebra isto, ele surge com uma esperança messiânica. E muitos estão achando que ele é o Cristo. E não é que ele podia fazer passar por ele mesmo, né? Porque as pessoas iriam atrás. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que haviam outros também, como João Batista, que arrebanhavam pessoas, e iludiam as pessoas. Mas agora nós temos aqui o João Batista, que aliás essa semana a Juliane me perguntou, né? Tem um parentesco com Jesus, que quando você lê os evangelhos dá a impressão que eles são estranhos, que eles se encontram de repente, mas eles são parentes. Pode ser que foram criados praticamente juntos. Lucas vai nos informar isso, não é? Que a mãe dele, a Isabel, era parente, não sei se era prima, alguma coisa assim, mas era parente da Maria, mãe de Jesus, não é? E eles se conheciam já. Mas João Batista sabe o seu lugar. Ele sabe quem ele é. E há 3 conceitos aqui relacionados à humildade neste versículo. Primeiro, humildade envolve a consciência de quem não se é. Ele diz, eu não sou Cristo. Você sabe quem você não é? Porque às vezes nós temos esse problema, a gente não sabe quem a gente não é. Você não é. Às vezes a gente se coloca, por exemplo, como se fosse Deus, você não é. A gente precisa dizer isso para nós mesmos, eu não sou Deus, não é? Eu não sou melhor que ninguém. Toda vez que alguém diz assim, pastor, por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre digo, por que não pode acontecer com você? Qual é o problema? Precisa saber quem você não é. Você não é uma pessoa diferente, especial, alguma coisa desse tipo. Você é um ser humano comum, não é? Você não é Deus, você não pode manipular as coisas. Você não pode ditar as regras das coisas. Humildade envolve essa consciência de quem não se é. João Batista diz, eu não sou o Cristo. Eu sei quem eu não sou. Você pode até não saber quem você é, né? Mas é importante saber quem você não é. Então você ocupa um lugar que não é seu. Mas humildade também envolve a aceitação de quem se é. João Batista diz, eu sou precursor. Eu sou o que prepara o caminho.
Não sou o principal, não sou o protagonista da história. Eu sou o coadjuvante. É importante aceitar quem se é. E humildade envolve isso. Humildade também envolve a convicção do porquê se está aqui. João diz: eu fui enviado. Eu sei porque eu estou aqui, porque eu fui enviado. Eu tenho uma missão a cumprir nesta terra. Esta é a postura saudável que Deus espera de todo discípulo de Jesus. Ou seja, você e eu precisamos viver conscientes de quem não somos. Quem não somos. Precisamos aceitar quem somos. E precisamos estar convictos do porquê estamos aqui. Por que nós estamos aqui? José Maria Escrivá, ele é o fundador daquela Opus Dei, né? Ele faleceu em 1975, mas tem uma frase dele conhecida que diz assim: o conhecimento próprio leva-nos como que pela mão à humildade. Ele está dizendo, quando a gente se conhece, quando a gente sabe, eu não sei, eu sei quem eu não sou, eu sei quem eu sou, eu sei aqui eu vim nesta terra. Quando há esse autoconhecimento, isso nos leva como que pela mão à humildade. Quem se conhece é, de fato, humilde. Se a sua vida for marcada por humildade, isso vai te ajudar muito a confeccionar uma vida saudável. Relações saudáveis, vida contagiante. Quando nós temos humildade, isso auxilia no relacionamento com Deus. Que muitas vezes nos falta humildade para com Deus. Nós somos arrogantes, pedantes. Diz para Deus: Deus, o Senhor tinha que fazer assim. Boa parte das nossas orações são lamentações, dizendo para Deus: Deus, eu estou aborrecido, chateado. Eu não estou gostando da maneira como o Senhor está escrevendo o livro da minha vida. Não gosto. Humildade nos ajudaria nessa relação com Deus. A gente entenderia: eu sei quem eu não sou. Eu não sou Deus, sou discípulo, sou filho, sou servo. Eu não tenho que ficar questionando nada que Deus faz. Iria nos fortalecer nos relacionamentos com pessoas. Porque muitas vezes nós temos problemas seríssimos de relacionamento por conta de que nós não somos humildes. A gente não se vê como pessoas humildes. Isso vai fazer a vida ser mais produtiva, e não só nas coisas de Deus. Vicente Spinel, que é um poeta espanhol, ele diz: se os homens tivessem dentro da alma a humildade e a gratidão, viveriam em perfeita paz. Se os homens se abrigassem dentro da alma gratidão e humildade, iam viver em perfeita paz. Mas não vivemos. E por que não vivemos? Porque nos falta humildade. Estamos confusos, não sabemos quem nós somos. Não sabemos quem não somos. Não sabemos a que viemos. Por que estamos aqui. Humildade é uma digital que você precisa imprimir na sua vida, né? Por onde você passar, você deveria deixar essa marca. Eu sou uma pessoa humilde. Eu sei quem eu não sou. Eu sei quem eu sou. Eu aceito o que sou. E eu sei para que eu estou aqui. Aqui vim nesta terra. Qual é a minha missão nesta terra? Boa parte dos cristãos estão perdidos, né? Salvos, mas perdidos. Esperando tão somente a salvação celestial. Mas sem a mínima ideia do porquê estão nesta terra. O que deveriam fazer aqui, até que Cristo volte, ou até que a morte te chame, né? Queria te incomodar nesta noite, que você tivesse essa preocupação. Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso imprimir na minha vida essa marca. Reconhecer quem eu não sou. Reconhecer quem sou. Saber por que eu estou aqui. Eu tenho que ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus quer trabalhar por meu intermédio. Deus quer usar a minha vida de alguma forma.
Eu não sou precursor como João Batista. Mas eu sou alguém que também Deus quer usar como usou João Batista. Para que de alguma forma a gente possa preparar o caminho das pessoas para chegar ao Senhor. Amém? Entende isso? Precisamos ser mais humildes. Precisamos aprender com aquilo que a palavra de Deus deixou registrado aqui para nós. E uma terceira característica é a devoção. Essa é uma digital que nós precisamos também imprimir em nossas vidas. É uma marca que nós precisamos deixar por aí. As pessoas têm que olhar para nós e entender que discípulos de Jesus são devotados a Deus. Ou são devotos a Deus. Observe o versículo 29. Ele diz, o que tem a noiva é o noivo. Isso é óbvio, né? Não é óbvio? Não é uma coisa que você leva, isso é óbvio, né? Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria, João Batista está dizendo, já se cumpriu em mim. Essas palavras chamam a atenção para o nosso ministério. Responde aquilo que a gente estava perguntando agora há pouco. A que viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Nosso ministério. Entendeu a ilustração? Naquele contexto dos casamentos, tinha o amigo do noivo. Não é difícil para a gente entender hoje, sabe por quê? Porque hoje existe uma figura muito conhecida, até na igreja que tem, né? A cerimonialista, não tem? Quem casou há pouco tempo aqui, nos últimos 2 anos, levanta a mão. Casou há pouco tempo. Participou de algum casamento? Nesse ano, participou de algum casamento? Participou, né? Foi lá, comeu a festa. Você viu a cerimonialista? Sabe quem é cerimonialista? Cerimonialista é aquela pessoa que cuida de tudo no casamento. A ideia da cerimonialista é que os noivos fiquem tranquilos. Tranquilos. Há alguém que cuida, né? Tem alguém dizendo agora é hora de entrar os padrinhos. Qualquer coisa que acontecer, a criança não vai poder entrar, não sei o quê, ela vai cuidar de tudo. A ideia é, noivo e noiva, desfrutem desse momento, dessa celebração, dessa solenidade, dessa cerimônia. Porque existe a figura de uma cerimonialista. Naquele contexto, é o amigo do noivo. Existe um amigo do noivo cuidando de tudo, da cerimônia. E João Batista está pegando isto e dizendo assim, eu sou amigo do noivo. Não sou o noivo. A noiva é do noivo. Eu só sou amigo. Eu estou ajudando para que a alegria do noivo e da noiva aconteça. Que eles fiquem tranquilos. E a preocupação naquele contexto, aí vou ter que te explicar, o casamento judaico é diferente do casamento nosso do Ocidente, né? Porque o casamento nosso do Ocidente, como é que funciona? O noivo entra primeiro, não é isso? Ele fica aqui aguardando. E a noiva é que vem depois. Casamento judaico, o noivo entra depois. Diferente, né? A noiva está esperando. Por isso que está dizendo que quando ele ouve a voz do noivo, ele fica feliz. Porque ele está ali arrumando a cerimônia junto com a noiva. E quando o noivo entra, é a mesma coisa da cerimonialista. A cerimonialista ela faz isso ao contrário, né? Quando a noiva entra, ela dá aquele descanso, né? Porque a noiva entrou, todo mundo ficou de pé, todo mundo se maravilhou. Então é como se naquele momento a cerimônia foi realizada. Para a cerimonialista é assim, acabou. Porque é aquela coisa final, não é? É o ápice do casamento, da cerimônia. O casamento judaico é o noivo.
quando ele ouve a voz do noivo, o noivo vai entrar, diz que ele fica alegre. Dá uma satisfação, uma sensação boa. Noivo chegou. Noivo vai entrar. João Batista dizendo: eu sou amigo do noivo. O amigo do noivo é totalmente devoto ao noivo. Ele está cuidando da noiva, que é do noivo. E o que ele mais quer é ver o noivo entrando para ajudar, para que eles se encontrem. E haja então esse encontro do noivo com a noiva. Mas a noiva é do noivo. João tinha isso muito claro na cabeça. Eu sou amigo do noivo. Isso é devoção. E alguém que está ali, mas está totalmente devoto ao noivo. Eu queria que você pensasse um pouco nisso nesta noite. Como é a sua devoção a Deus? Se você entende que o noivo virá. Paulo diz que a igreja é a noiva de Cristo. Nós temos que cuidar dela. Somos também amigos do noivo. E nós estamos tão somente esperando ouvir a voz do noivo. Quando o noivo chegar, nossa alegria vai estar de fato completa. Nós precisamos rever os porquês nos envolvemos com as coisas de Deus. Não deve ser por status. Muitos se envolvem com as coisas de Deus tão somente por status. É só para dizer assim: eu toco naquela igreja. Eu sou líder do ministério tal. É só status. A gente faz porque isso nos faz ganhar algum tipo de posição. Alguns estão envolvidos com as coisas de Deus porque tem medo, pavor. Tem gente que vem à igreja e faz alguma coisa na igreja porque tem medo de que não serão salvos se não fizerem isso. Então precisam, de alguma maneira, continuar essa caminhada. Não é prazeroso, não é gostoso, não é uma devoção. Às vezes é um hábito, é um costume. Mas o que guia de fato é o pavor, é o medo. Vai que ele volta. E eu não estou fazendo alguma coisa. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então é gente desesperada, querendo fazer alguma coisa. Se envolver com alguma coisa. Tão somente porque tem medo. Tampouco a gente deve se envolver com as coisas de Deus por pensar que de alguma forma nós vamos ter algo diferente. Porque tem gente que pensa assim. Tem gente que acha que lá no céu vai ter a ala dos pastores. Homens de Deus. Na ala dos pastores tem suco natural, né? Leitoa, costela de chão, né? Então ele acha que essa é a ala dos pastores. Aí os membros comuns da igreja, aí já é uma coisa mais simples, entendeu? Tubaína, é uma coisa mais, uma farofinha, um frango da festa dos pastores de ontem, entendeu? Que sobrou lá, vem para cá. Tem gente que acha que é assim. Acho que o céu vai ter essa seleção de pessoas, conforme serviu aqui, ixi, lá vai ter lugarzinho melhor, né? Mais pertinho da janela, mais com a vista mais para a montanha. Você acha que Deus está preocupado com essas coisas? Nós precisaríamos pensar por que nós fazemos o que nós fazemos. Devoção. Se isso é
uma compreensão de que nós somos amigos do noivo. Entender que a igreja não é minha. A noiva não é minha. Eu estou cuidando dela, mas o noivo ainda virá. E a gente tem que se alegrar quando começa a ouvir a voz do noivo. Nossa função é tão somente cuidar da noiva, que já já o noivo vai se fazer presente. E o meu objetivo é cooperar, é cuidar da noiva, até que o noivo chegue. Você tem essas digitais? Você está buscando de fato ser um discípulo de Jesus? Dependência, humildade, devoção. Essas 3 marcas deveriam estar na sua vida, na minha vida. Nós precisaríamos ter como objetivo tomar isso para nós. Eu preciso ser mais dependente de Deus. Eu preciso entender que tudo que eu tenho vem de Deus. Nada do que eu recebo vem de mim mesmo. Se eu tenho alguma coisa, isso vem de Deus. Eu preciso ser humilde. Preciso saber quem eu não sou, quem eu sou. Aqui eu vim. Eu preciso ser devoto. Preciso entender o meu papel. Eu sou tão somente, a semelhança de João, um amigo do noivo. Por isso, como eu disse, do mesmo modo que o texto, a fala, aliás, de João, começa com uma máxima, ela também termina com uma máxima. No versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. A NVI traduziu o convém como é necessário. Literalmente significa é imprescindível. Tem que ser assim. É imprescindível, é inegociável que ele cresça e que eu diminua. Isso se aplica a mim e a você. Nós precisamos entender que convém que Deus cresça, que Deus apareça, e que nós não, a gente diminua cada vez mais. O apóstolo Paulo parece ter tido o mesmo entendimento quando Paulo afirmou em 1 Coríntios 3,9, porque de Deus somos cooperadores. Só isso. Nós estamos cooperando com Deus, mas Ele vai crescer, eu vou diminuir. O reino dele cresce, mas eu me diminuo cada vez mais. É bom que seja assim. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Que nós sejamos identificados como discípulos de Jesus. Que na nossa vida sejam encontradas essas características. A dependência, a humildade, a devoção. Peça ao Senhor que Ele te ajude a ter essas digitais. Por onde você passar, que você possa testemunhar que você é um discípulo de Jesus de fato. Que você consegue mostrar essas marcas na sua vida, em qualquer lugar em que você for. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra sempre, ela é viva. Sempre, ó Deus, a tua palavra, ela tem uma eficácia em nossas vidas. Eu te suplico, ó Deus, que nesta noite, nós que aqui estamos ouvindo a tua palavra, que haja em nosso coração a humildade para entendê-la como a voz do Senhor. Ó Deus, queremos essas características de discípulos de Jesus em nossas vidas. Permita, ó Pai, que façamos uma sondagem no nosso coração e que nos coloquemos na tua presença nesta hora, nos devotando completamente ao Senhor, reconhecendo que muitas vezes nós não estamos cuidando da noiva de Cristo como nós deveríamos. E como discípulos nós somos chamados para sermos tão somente amigos
do noivo. Cuidar da noiva até que o noivo entre. Nos ajuda, ó Pai, nessa sondagem e a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.